E daí eu parei pra pensar, cara, eu nunca me questionei por que eu opero nesses 7 dias. E por que eu não faço algo diferente, né? E aí, galera, bem-vindos a mais um Vida de Titã. Eu tava lembrando do início do Vida de Titã, quando a gente fazia só os vídeos, quando era só o Vida de Titã era só o canal. E era uma época que a gente tava com muitos compromissos diferentes. A gente tinha faculdade, a gente tinha estágio, a gente tinha várias coisas. Não, foi sem querer. Tá. A gente tinha várias coisas. E, consequentemente, pra gente conseguir... o TCC também. E, consequentemente, pra gente conseguir, então, gravar os vídeos e editar, porque, principalmente no início, a gente não tinha prática nenhuma, e a gente tinha que aprender ao mesmo tempo que a gente fazia a edição. Os dias que sobravam pra gente fazer isso eram sábado e domingo. E daí a gente acabava trabalhando muito no sábado e domingo. Ou seja, a gente trabalhava muito de segunda a segunda, meio que sem descanso. E a gente fez isso por muito tempo. Bastante tempo. E não era algo que a gente achava ruim. A gente gostava de trabalhar no Vida. Claro que tinha vezes que cansava, né? Que era exaustivo, assim. Mas não era algo que a gente achava o fim do mundo, porque a gente gostava muito do que a gente fazia. E acabava sendo que a semana acabava sendo, entre aspas, pior do que o final de semana, porque a gente gostava mais do que a gente fazia no final de semana, em questão de trabalho, né? Ou seja, era, de novo, entre aspas, pior trabalhar no nosso normal do que no final de semana, né? Pior trabalhar durante a semana. E é engraçado como as pessoas normalmente veem o contrário, absurdamente o contrário, e que normalmente não cogitam trabalhar no final de semana, e quando trabalham, a mentalidade que vem é um sacrifício enorme, né? De trabalhar. E eu acredito que isso aconteça porque elas se acostumaram a trabalhar de segunda a sexta, então elas têm que trabalhar no final de semana, acaba sendo um negócio, não, vou ter que fazer esse esforço a mais que eu não estava disposto. Eu via isso, inclusive, como um sinal do caminho que a gente estava tomando, do caminho que a gente estava escolhendo, né? O fato de a gente gostar mais do que a gente estava fazendo no final de semana era um excelente indicativo de que esse poderia ser um possível caminho que a gente pudesse seguir a partir dali, né? Que a gente pudesse criar alguma coisa a partir daquele ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de reiterar o fato que, ao longo do processo, depois de meses a gente fazendo isso, a gente abdicou de final de semana, e como geralmente a gente tocava de tarde, né? A gente começava de manhã, almoçava e ia até o final da tarde. E como isso se perdurou durante muito tempo, eu lembro que depois de alguns meses fazendo isso, principalmente quando chegou o verão ali, quando passou o verão, nós sentimos muita falta, a gente conversou sobre isso, de sair pra rua e ver o sol. Porque a gente ficou sem ver o sol por muito tempo, porque a gente começou a fazer isso direto mesmo em agosto de 2016, ali antes, julho de 2016, a gente começou... Não, foi antes, porque a gente estava preparando o vídeo, né? Foi julho de 2016, e a gente seguiu nessa pegada de tocar final de semana, cara, enquanto a faculdade perdurou, foi até 2017 adentro, assim. E aí chegou um ponto que a gente teve a conversa, a gente não aguenta mais, cara. A gente não vê sol há meses, porque o período que a gente tinha pra ver sol era o final de semana, porque senão era aula, trabalho, essas coisas, tu vê o sol só enquanto tu tá indo de um pro outro, assim, né? Tu dá um tchau pra ele, assim, e daí tu já volta pra outro ambiente interno. Só na rua, né? Era de casa pra faculdade e da faculdade pro estágio e de estágio pra casa. Era nesses momentos só. Exatamente, e a gente comentou isso, cara, a gente precisa vir pra parque, a gente precisa ver sol, a gente precisa ver gente. A gente tava meses e meses e meses basicamente vivendo só nós, porque o período que a gente iria ver outras pessoas a lazer, não a trabalho, nem a escola, nem enfim, a faculdade, né? Era o final de semana, que a gente abdicou total, porque daí durante a noite, a gente saía nós dois também, porque a gente tinha os objetivos em comum e gostava de sair um com o outro. Então, no fim das contas, a gente ficou meses e meses e meses a fio, trabalhando pra caramba, muito feliz, mas chegou um ponto que a gente identificou que a gente estava desbalanceado. E aí a gente adaptou em relação a isso. Isso é outra coisa engraçada, né? Quando tu fica muito tempo sem interagir socialmente, assim, principalmente com pessoas desconhecidas, tu meio que perde o feeling, tu perde a vibe de interagir com outras pessoas. A conversa fica meio... Não fica fluida, fica meio travada. E fica, às vezes, uma conversa meio awkward também. Que tu precisa te forçar, ficar conversando com várias pessoas que tu não conhece diariamente para tu voltar a ser um ser social de novo, né?
Mas voltando então para a questão de trabalhar ou não no final de semana, tem outro ponto que eu queria trazer. A média da carga horária semanal que se trabalhava em, se eu não me engano, 1970, era bem maior que a carga horária que se trabalha hoje. Do que era necessário se fazer, em questão do mundo, né? O que era necessário se fazer para ganhar o salário médio de sobrevivência, né? Ter ali o mínimo de conforto, alimentação e saúde, tudo necessário. Ou seja, diminuiu a carga horária de tempos para cá. Só que o desconforto de trabalhar mais do que a média, mais do que o que tu está acostumado no final de semana, continua mesmo. Então é uma questão de se acostumar com aquela carga horária, certo? Se não me engano, eram 60 horas antes, em 1970, e agora são 40. Onde? Lembra? Onde isso? A notícia que eu vi não especificava o local. Então, provavelmente era dos Estados Unidos. Né? Tá, provavelmente. Provavelmente era dos Estados Unidos. Só que quando eu vi essa notícia eu achei engraçado, porque é uma questão de se acostumar, né? Era costumeiro trabalhar 60 horas, não tinha reclamação de ter que trabalhar 60 horas especificamente, tinha reclamação normal de ter que trabalhar, a mesma que tem hoje com 40 horas. Sim. E daí se tem uma semana que tu tem que fazer 60, que era o normal de antes, meu Deus, que absurdo, trabalhei 60 horas, trabalhei 20 horas a mais, normal, né? E isso também eu acho interessante trazer essa analogia para quantos dias, então, linkando com o final de semana também, quantos dias da semana a gente trabalha, para quantos a gente nos dá de descanso. Porque nós estamos acostumados, então, a trabalhar 5 ou 6 dias e descansar no 6º ou só no 7º dia, certo? E a maioria das profissões. Só que, de novo, isso também é algo de costume. A gente não precisa necessariamente trabalhar de 6 em 6 ou de 5 em 5. A gente pode de 10 em 10 e descansar no 11º. Também é uma questão de se acostumar. E daí, quando a gente vai levar essa conta para o final do mês, num mês, em 28 dias, tu descansou 4 dias. Se tu trabalha de 6 em 6. E de 10 em 10, tu descansou 2 com 28. E quando bate 30, tu descansou 3. Então, no mês e no ano, são muito mais dias de trabalho que tu coloca ali para o mesmo nível de estresse. É uma questão de se acostumar. E quem é autônomo tem uma coisa que eu também acho muito interessante, é ter a liberdade de escolher o dia da semana que tu vai fazer esse descanso. Não necessariamente no domingo, tu pode fazer às vezes na quarta-feira, que nem a gente faz, né? Nós que somos autônomos, a gente tem essa liberdade. E o quão sensacional é para a tua saúde, tanto mental quanto do teu corpo, tu tirar esse descanso quando ele é mais necessário, porque é uma inconstância o nosso trabalho, é uma inconstância às vezes as nossas responsabilidades e as nossas horas que a gente coloca no dia e na semana. Então não necessariamente no domingo é o dia ideal para tu descansar, em relação ao que o teu corpo precisa, né? Às vezes é naquela quarta ou naquela quinta-feira que seria o ideal. E acaba sendo mais produtivo, então, tirar aquele dia de descanso. Então eu queria trazer isso principalmente para tu que está ouvindo ou assistindo, que for autônomo, considerar isso. Considerar, ao invés de trabalhar 6 dias e descansar 1, trabalhar 10 e descansar 1. E deixar esse 1 para o dia que tu sente mais necessidade, porque isso para mim tem feito muita diferença em quantas horas eu consigo trabalhar, quanto eu consigo produzir e na qualidade do meu descanso, desse 11º dia. Eu vejo que muita coisa a gente recebe pronta em relação a como dias de semana, dias que a gente deve trabalhar e tudo isso, e a gente nunca questiona, né? A gente nunca questiona por que tem que trabalhar 8 horas. Quem disse que todas as pessoas rendem mais fazendo 8 horas por dia? Quem disse que a gente não consegue aguentar 12? Quem disse que a gente não é nem aguentar? Quem disse que a gente não deve trabalhar 12? Quem disse que a gente não deve trabalhar menos que 8? Todos esses questionamentos a gente tem que dar uma aprofundada maior ainda no questionamento que a gente faz, porque a gente geralmente questiona só o que já vem pronto, assim, né? Tô trabalhando 40 horas, 44 horas por semana, trabalhei 50, tá muito complicado. Mas por que eu não trabalho 50 como padrão? Por que eu tenho que aceitar esse padrão pronto? E uma coisa que o Vida Titã colocou no Stories hoje, inclusive, né, que a gente trabalhando hoje domingo, inclusive hoje é domingo que a gente tá gravando esse vídeo,
sobre as pessoas muitas vezes não se permitirem trabalhar no final de semana ou colocarem aquilo como né, o final de semana é visto como um período para lazer, é visto como um período para descansar, é muito mais difícil. É que nem a questão das horas que tu colocou, né? Uma vez que um padrão é outro, quando tu foge do padrão, a dor aparece. Porque tu tá, mesmo que tu não doa, mesmo que fisicamente tu não esteja estressado, tu tá tudo certo, tu trabalhou 50 horas quando as pessoas trabalham 40, tu tá saindo da zona de conforto, tu tá colocando mais do que tu entende como sendo o padrão. Então aquilo aí vai exigir de ti. E o domingo é assim. O domingo é visto como o dia do descanso. O dia que a galera vai pra parque, o dia que os amigos se reúnem, o dia que Deus o livre trabalhar. Deus o livre, inclusive, propositalmente coloquei isso ali porque religiosamente o domingo é dia de descanso. Só que, no fim das contas, é isso que o post colocou, os resultados não estão nem aí, né, cara? Então, se as tuas prioridades dizem que tu precisa trabalhar, que tu precisa colocar horas no domingo, não tem chororô. Precisa colocar aquelas horas e ponto final. Os resultados não vão aparecer se tu não colocar. Ou não coloca. Mas esteja consciente. Esteja ok com isso, não tem problema. A gente não está dizendo que tu precisa trabalhar no domingo. A gente só está dizendo que age de acordo com os teus objetivos, os teus princípios e os teus valores. E que muitas vezes a gente não age porque a nossa zona de conforto nos dá uma rasteira, nos sabota. E tu coloca como argumento, não, mas ninguém tá trabalhando. Não, mas domingo é o dia de descanso. Como é que eu não vou ir num parque num dia de domingo de sol? Cara, tudo isso são argumentos válidos, né? Tudo isso, todos esses são pontos que são coerentes. Porque realmente vai doer tu ir no domingo, que todos os seus amigos estão lá no parque. Então, num dia de sol, que geralmente em Porto Alegre as pessoas vão todas pro parque quando tem sol. E o fato de tu não ir por si só já vai causar desconforto. Já vai ser ruim. Então, todos esses são... Todos... Vou fechar a porta ali. Tá. Voltando, então, voltando ao que eu estava falando, mas todos esses são pontos válidos. Só que no fim das contas, se as tuas prioridades e objetivos requerem que tu trabalhe, que tu coloque aquelas horas, eles não vão vir. Tu não vai cumprir isso se tu não colocar. E aí não adianta as desculpas, não adianta os motivos. Simplesmente não vai acontecer. Então tem que ser muito realista nesse ponto, né? Eu acho muito interessante isso que tu falou do domingo, porque duas coisas. Uma, mentorandos já me questionaram assim... mas então tu ignora a sociedade e faz teu horário? Daí eu falei, não. Um titã, ele considera como a sociedade opera e se adequa a isso. Até porque é impossível não considerar, né? Mas ele não é refém disto, certo? Principalmente quando tu é autônomo e tem essa liberdade, né, na tua carga horária. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte... O ano, ele tem 365 dias porque é o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol, certo? O mês, ele tem lá de 28 a 31 dias porque é o tempo que que demora das fases da Lua, certo? Para ela mudar. Se não são fases, é alguma coisa... tem uma relação aí, tem uma explicação. Tem uma explicação em relação à Lua, certo? Só que agora semanas. Por que são 7 dias? E eu estava lendo um artigo que dizia que na época que foi feito o calendário, se tinha a consciência, se sabia de 3 astros no espaço. Desculpa, 3 não, 7. 7 astros no espaço, planeta, Sol, etc. E é correto dizer que todos são astros? Agora eu fiquei na dúvida aqui para não falar uma besteira de astronomia aqui. Mas fica aí, então, a princípio entendemos que é isso. Tá. Se tiver errado, nos corrijam. Por favor. Mas, então, 7 objetos de grande escala no espaço que compõem o nosso sistema solar. Tentando fugir, assim, 7 coisas compostas de matéria. De grande escala, porque tem várias outras, né? Meteoritos, etc. Mas, enfim, voltando pro ponto. E daí, por terem 7, 7 dias na semana. E daí chegou a Igreja Católica e eles tinham que justificar o porquê eram 7. Só que daí na época já se sabia que tinham mais do que 7, daí não iam mudar para... Não quiseram mudar para... Porque na época daí sabiam que tinham 20 e poucos. Daí não iam mudar agora a semana tem 20 e poucos. Aí disseram então que Deus criou a Terra em 7 dias para manter estes 7.
Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu achei bem interessante esse artigo, porque eu me questionei, cara, realmente eu não sei por que são 7 dias a semana. E daí eu parei pra pensar, cara, eu nunca me questionei por que eu opero nesses 7 dias. E por que eu não faço algo diferente, né? Agora que eu tenho a liberdade, que eu sou autônomo. E daí eu comecei a fazer isso e me veio uma sensação de controle. Liberdade também, né? Exato, de controle sobre o meu trabalho, controle sobre o meu estresse e, consequentemente, então, de liberdade em relação a isso. E só um disclaimer aqui que eu queria fazer. Nós não somos contra nenhuma religião, tá? Que a gente mencionou a Igreja Católica. Sim, mas... Estamos apenas comentando fatos que foram lidos no artigo. Um último ponto que eu queria dar antes, de repente, da gente encerrar o conteúdo sobre o final de semana é que é impossível que tu não leve em consideração como a sociedade opera. Porque nós, por exemplo, nós somos pessoas que temos amigos, temos pessoas que a gente quer estar perto, que a gente quer conviver e quase a esmagadora maioria deles funcionam num ciclo normal, né, entre aspas, ou seja, precisam trabalhar de segunda a sexta, tem final de semana livre, com mais tempo disponível e tal. Então, no fim das contas, a gente acaba colocando períodos de lazer no sábado e no domingo, que a gente não coloca na segunda e na terça, geralmente. Mas para poder ver essas pessoas, para poder compartilhar momentos com eles, para poder aproveitar esses momentos com o resto da sociedade que precisa ter esses horários. Então, e mesmo que tu não tenha isso, é meio que impossível tu não considerar, eu digo, porque isso já está instaurado no teu subconsciente a um nível, a uma profundidade que tu nem te dá conta. Então, por mais que tu diga pra ti mesmo que não, eu não tô nem aí pra sociedade, eu não tô nem aí porque eles dizem, o sábado vai ser diferente de trabalhar. Pelo menos por um bom tempo, até tu te acostumar, até tu tá totalmente... Mas mesmo assim, tu vai sair de casa, tu vai fazer compras no mercado, vai ter mais gente que o normal, enfim. Então é impossível não considerar o que é o padrão, o que a sociedade, como ela convive de maneira geral, porque já tá a um nível mais profundo do que tu imagina em relação aos teus próprios pensamentos. Mas, é que nem tu disse, o ideal é tu não ser refém disso, tanto para um lado quanto para o outro. A gente não está dizendo para tu trabalhar todo final de semana, assim como a gente está dizendo para tu tocar o final de semana e vou beber tudo e esquecer e não fazer nada porque é final de semana. Mas haja com bom senso e seja, sem ser refém, pense nos teus objetivos, nas tuas prioridades e o que é condizente com isso. O podcast de hoje era só, a gente espera ter agregado, elucidado um pouco esse ponto e como a gente opera em relação ao final de semana. Pelo episódio de hoje era só. Te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo se tu curtiu. Um dos nossos últimos vídeos vai estar por ali. As nossas redes sociais, com o site, com o Instagram, estão ali embaixo. Pelo vídeo de hoje era só. Se tu tá vendo esse vídeo no YouTube e quiser entrar no grupo do WhatsApp, deixa o teu número aí nos comentários que os moderadores vão te adicionar. Valeu, falou e fomos. Tchau. O meu reverbera muitas vezes, dependendo. Peraí.